meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Que hoje a gente vai finalizar esse realismo português. Vou falar de um grande autor, que é Eça de Queiroz, tá? E a gente vai finalizar, vai amarrar muito bem esse realismo para não ficar nenhuma dúvida, para vocês ficarem com um conteúdo bonitinho, tá bom? Então, antes da gente começar, curte o meu vídeo aqui para eu ficar feliz, deixa meu comentário, meu biscoitinho do dia e bora começar Eça de Queiroz. Meus amores, Eça de Queiroz nasce em 1845, tá? E morre em 1900. Ele tem uma vida consideravelmente longa, se a gente analisar aquele período, tá? Eça de Queiroz, meus amores, é o maior artista realista de Portugal. Então, quando a gente fala em realismo português, a gente tem que lembrar do Eça de Queiroz. Ele fez muito sucesso, inclusive em vida, tá? E as obras dele revolucionaram o realismo e também as próximas eras literárias. Além disso, gente, o Eça de Queiroz, ele é muito importante para o realismo brasileiro, tá? Por quê? Porque ele é modelo, ele é exemplo para vários artistas brasileiros, tá? Então eles servem de inspiração e a gente consegue perceber, quando a gente faz uma análise, obviamente, mais criteriosa do realismo brasileiro, algumas características visualizadas em Eça de Queiroz, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a vida do Eça para a gente começar a entrar na sua literatura mesmo. O Eça é filho de pai brasileiro, então o pai dele é brasileiro e a mãe dele é portuguesa, tá? Ele vive a vida inteira em Portugal, tá? A vida inteira não, porque ele vai atuar em alguns países, tá? Mas ele vive a infância inteira em Portugal, apesar do pai ser brasileiro. Gente, os pais acabam engravidando e eles não são casados, ok? Isso para a época é um grande escândalo. Então essa ele vive como se fosse escondido durante um tempo, tá? E ele vive escondido onde? No casarão dos avós, ok? Então ele vive um tempo com os avós. Os pais vão se casar só depois que ele nasce, quando ele já tem os seus 4 anos. Então até os seus 4 anos, mais ou menos, o Eça não era visto com os pais, porque era um grande escândalo da época ter filho antes de casar, tá? Então ele é criado pelos avós. Os avós acabam mandando ele para escolas que como se fossem internatos, tá? Então ele tem uma educação exemplar, ele tem uma educação que poucos garotos tinham na época, tá? Ele vem de uma família de posses, ok? Então tá bom, gente. E depois que ele é criado, ele vai para a escola, ele acaba crescendo e ele decide fazer direito. Ok? Então ele vai fazer direito, ele faz direito e ele atua na profissão durante muitos anos, tá? Tanto que ele se torna diplomata no futuro. Além disso, enquanto ele está fazendo faculdade, ele vai se aproximar do movimento estudantil. O movimento estudantil era liderado pelo Antero de Quental, então eles acabam tendo uma proximidade, eles acabam sendo amigos, tá? Eles se conhecem, eles trocam, calma aí que fugiu a palavra, gente. Eles trocam inspirações, eles trocam os escritos, cada um vai opinando, eles têm uma relação até amigável, tá? Então ele é desse movimento estudantil e quando ele sai da faculdade, ele vai atuar como diplomata. Ele atua durante um tempo como advogado, mas depois ele é chamado para ser cônsul. Aí ele mora em Cuba, ele mora no Reino Unido, ele mora na França, ele acaba morrendo na França, tá? Quando a gente pega a trajetória literária do Eça de Queiroz, a gente consegue dividir a trajetória dele em 3 fases. A primeira fase a gente chama de preparação realista, ok? Então são os primeiros escritos, são as primeiras tentativas, ele está experimentando o gênero, ele ainda não se firmou como um grande autor realista. Já a segunda fase é do realismo exacerbado, e é nessa fase que ele vai publicar os livros que vão fazer mais sucesso e que são mais importantes para nós, ok? Os livros realmente realistas, os livros que têm na sua essência o realismo puro.
Já no final da vida, o Essa transforma um pouco o seu estilo literário, ele muda um pouco a forma como ele se expressa e ele caminha para a terceira fase, que a gente chama de realismo maduro. Ele tem grandes obras nessa fase, inclusive Os Maias, que é um grande livro dele, tá? Mas a sua maior contribuição para o movimento são os livros que ele produziu na segunda fase, do realismo exacerbado. Tudo bem? Sim? Vamos agora para as características e depois eu vou para a hora da história. Eu vou contar a história de um dos principais livros dele. Então vamos lá. Quais são as características do Eça de Queiroz, meus amores? O Eça de Queiroz, ele gosta de fazer uma caracterização muito detalhada, tá? Então, quando a gente pega as obras dele, a gente vai perceber que ele tem um esmero, um capricho especial com os detalhes, e os detalhes são importantes para as histórias, ok? E ele faz uma caracterização detalhada não só do material, ele também faz da sociedade. Então, ele é um excelente observador. E por ser um excelente observador, ele vai olhar essa sociedade e ele vai conseguir traduzir essa sociedade nos seus livros. Então, muitas das coisas que às vezes passavam despercebido ou que era vivido embaixo dos panos, o Eça traz para a sua literatura, tá? Por isso que às vezes ele é um pouco polêmico nas coisas que ele escreve, tá bom? Além disso, ele faz uma sátira social, ok? Então, ele vai fazer uma sátira, ele tem uma ironia em relação à sociedade, principalmente à sociedade burguesa portuguesa, tá? Então, a alta burguesia, ok? Tanto que os livros dele referem-se a essa alta burguesia e ele vai ser extremamente sátiro, extremamente irônico. Ele retrata essa burguesia de uma maneira já irônica, tá? E a gente vai perceber isso no livro que eu vou contar para vocês, que é o Primo Basílio, tá bom? Além disso, ele faz uma caricatura. Vamos lembrar o que é caricatura. Caricatura é quando o artista, o autor, ele pega a característica que mais se destaca em você. Então, imaginem vocês as características que mais se destacam, tá? Não precisam ser só características físicas. Ele pega características psicológicas também, tá? E ele vai ver o que mais se destaca e ele exagera nessas características. Então, Eça de Queiroz, ele faz uma caricatura, os personagens são bem caricaturados, ok? Eles são bem exagerados, às vezes, quando a gente tá lendo, a gente até fica, nossa, mas que exagero, precisa ser tão assim? Precisa. É uma característica da literatura de Eça de Queiroz. É exatamente nessa caricatura que ele vai conseguir trazer a ironia. Então, ele utiliza desse exagero psicológico e físico dos personagens para ele demonstrar a ironia que ele está falando, tá bom? Além disso, ele vai denunciar a corrupção, tá? Ele tem uma denúncia muito forte, a corrupção do dia a dia, não só as grandes corrupções, mas ele mostra a corrupção do dia a dia, a chantagem, a mentira, as pequenas corrupções que fazemos no dia a dia, tá? E ele vai denunciar também a hipocrisia social. Eça de Queiroz denuncia muito a sociedade hipócrita. O que é uma sociedade hipócrita, meus amores? Uma sociedade que fala uma coisa, porém vivencia outra, tá? Então, esse vai ser o mote, o centro de várias histórias do Eça de Queiroz. Inclusive da história que eu vou falar agora para vocês, que é o Primo Basílio, que é a principal história de Eça de Queiroz, tá? É a história que tornou ele extremamente famoso. Nós temos outras histórias como o Crime do Padre Amaro, que também é muito importante, Os Maias, mas quando a gente pensa em Eça de Queiroz, a gente tem que lembrar do Primo Basílio. E é que eu mais gosto de contar para vocês também. Então eu vou falar as características, tá? Primeiro eu vou contar a história, acho que fica mais legal, tá? Aí depois, através da história, eu vou mostrando as características dessa grande obra. E para quem gosta de boato, fofoca, leiam que vocês vão gostar. É uma obra muito, muito legal. Gente, o Primo Basílio, ele foi publicado em 1878,
tá? O Essa já não era tão novo, ele já tinha caminhado na sua literatura, ele publica muita coisa antes, tá? Mas esse livro lança ele por estrelato. É através do primo Basílio que o Eça de Queiroz transforma-se num autor reconhecido mundialmente, tá? Ele tem uma fama mundial ainda vivo, o que naquela época era bem raro porque a gente não tinha uma transmissão de comunicação tão rápida como nós temos hoje. Então eu vou contar a história do primo Basílio. Gente, o primo Basílio, tá? É um primo de Luísa. Luísa é a nossa personagem principal. Quem é Luísa? Uma mulher muito bonita, tá? Mas muito bonita mesmo, casada com o Jorge, tá? Então o Jorge e Luísa são casados. São casados, têm um relacionamento extremamente cristão, tá? Luísa é muito católica, mas muito católica mesmo, fervorosa, devota, tá? E o Jorge é aquele marido ideal, tá? E Luísa também é a esposa ideal. Sabe aquele casamento ideal? Aquele casamento de margarina, tá? Esse é o casamento de Luísa e Jorge. Ainda não tem filhos, tá? São recém-casados. E o Jorge, ele trabalha viajando. Então, volta e meia, ele se ausenta durante um tempo da casa porque é o trabalho dele. E Luísa fica cuidando da casa, cuidando de tudo para que quando o marido voltasse, estivesse na mais perfeita ordem. Tudo bem. Gente, dentro da casa, trabalha uma empregada, que é a Juliana, tá? Então, Juliana auxilia Luísa nas tarefas domésticas. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Um belo dia, Luísa recebe uma carta de um primo, perguntando se ele pode ficar um tempo na casa, tá? Que ele vai estar passando pela cidade e ele gostaria de ver ela, gostaria de ver como que ela tá e se tá tudo bem ele dormir algumas noites lá. Luísa, como uma dona de casa muito educada, uma mulher muito educada, muito fina, responde, claro, primo. É o primo Basílio. Vem sim, vou te acolher com o meu maior carinho, você é da família, nunca que você poderia ficar no hotel, você tem a minha casa, você dorme no quarto de hóspedes. Basílio, então, ótimo, Luísa, te encontro segunda-feira, tá? Aí Basílio chega e o Basílio, ele é o malandro, gente, em carne e osso, tá? Extremamente bonito e ele é malandro porque ele é bonito, tá? Então ele tem um amor em cada porto, tá? Um amor em cada esquina, ele é um grande galanteador, tá? Ele quer saber de namorar, ele tá... Vocês conhecem o perfil Basílio. Bom, o que a gente não sabe, a gente vai descobrir ao longo do livro, é que Luísa era extremamente apaixonada por Basílio na juventude. Então, quando o Basílio chega, as pernas já bambeia. Luísa já fica abalada, tá falando, nossa, Basílio, tá bem você, né, querido? Manteve o frescor da juventude, nossa, tá maravilhoso. Entra, Basílio, fica à vontade. E o Basílio entra. Só que o Basílio, ele é um galanteador, ele é um malandro de primeira. Então ele percebe que quando ele chega, ele já dá aquela fraquejada na Juliana, na Luísa, tá? A Luísa já fica meio balanceada, já fica meio boba, tá? E ele falou, é aqui que eu vou descolar um amor rapidinho que eu tô precisando, tá? A Luísa é bonita, tá? É minha prima, mas não tem problema. E bora lá. E ele começa, chavequinho aqui, chavequinho ali. E a Luísa, ai, Basílio, não, Basílio, eu sou casada, Basílio, não. E vai. Sabe quando você tá dando trela? Mas você fica, ai, não posso, porque eu sou casada. Ah, então, conta mais. E fica nesse... E escreve carta pro Basílio, escreve nas cartas o sentimento dela, e vai. E deu. Ok, gente? Eles têm uma noite, ok? Luísa fica alucinada, tá? Com Basílio. E Basílio faz o que com o bom malandro? Pica a mula, ok? Se manda, ele não ia ficar lá. Ok? Luísa já imaginando o relacionamento, bem aquele estereótipo de mulher romântica de livro romântico. Ok? Tá? Olha a caricatura aí. O Jorge
volta. O Jorge tem que voltar uma hora ou outra. Jorge volta, e quando o Jorge volta, algum tempo antes do Jorge voltar, a Juliana, a empregada, descobre que a Luísa tem cartas falando desse adultério, falando dessa traição. Ok? O que Juliana faz? Juliana é filha da puta. Juliana pega as cartas e guarda com ela. Quando a Luísa percebe que as cartas não estão mais lá, ela entra em desespero, porque nas cartas ela narra a traição. Aí a Juliana começa o quê? Percebendo que a patroa tá totalmente desestabilizada com o sumiço das cartas, a Juliana começa a chantagear a Luísa. Então a empregada começa a fazer chantagem com a patroa. Nisso o Jorge volta. Quando o Jorge volta, ele percebe que tem alguma coisa estranha, na casa. Ele percebe. Só que ele não descobre ainda que a mulher dele, a Luísa, está sendo chantageada pela Juliana, ok? Essa chantagem fica um tempo até que a Luísa conta para um amigo que ela está sendo chantageada, ok? E esse amigo consegue, através de uma outra chantagem, só que com a Juliana, recuperar as cartas, ok? Quando ele dá essa chantagem na Juliana, a Juliana ela tem um problema no coração e ela não aguenta o susto, o medo, e ela acaba morrendo, ok? Nisso esse amigo pega as cartas, ok? Entrega para a Luísa. Só que a Luísa, o que já estava abalada por causa da traição, fica mais abalada ainda por causa da morte da Juliana. E abalada, ela cai doente, ok? Quando ela cai doente, o Jorge descobre, o marido descobre as cartas, ok? Quando ele descobre as cartas, obviamente, ele descobre a traição da mulher, tá? Nisso, a Luísa já está extremamente mal, tá? Ela já tá muito doente, tá de cama, tá? O Jorge mostra as cartas, aí ela cai de vez e ela acaba morrendo, tá? Então, por causa dessa culpa interna, por causa desse medo, ela acaba ficando fraca, até falecer. Tá, gente? Obviamente, isso daqui é um resuminho do resuminho. É uma história muito legal e a gente percebe um retrato da sociedade portuguesa de maneira muito clara. Tá? Então, Wesley percebia que esses adultérios, essas traições, essas hipocrisias, essas corrupções aconteciam na sociedade burguesa de Portugal. E ele decide trazer isso para o livro. Agora, gente, vocês imaginam em 1878 um livro que mostra o adultério de uma mulher casada. Ele foi tão escandaloso quanto Madame Bovary do Flaubert, ok? Então, é uma literatura escandalosa, é uma literatura polêmica. Tá? Então vai fazer um retrato dessa hipocrisia social de aparentemente eu vivo o casamento perfeito, eu sou a melhor das pessoas, mas eu minto, eu chantageio, eu traio, ok? Todas essas questões, tá? Vai falar sobre o adultério da Luísa com o Basílio é o tema central da história e através desse adultério tem todas as ramificações. Só para falar, gente, o Basílio fica benzaço, tá? Quando ele recebe a carta falando que a Luísa morreu, ele fala, tinha um belo conjunto de pernas, tá? Então, para ele foi um amor de carnaval, nem de carnaval, foi de carnaval porque foi alguns dias, tá? Logo que ele vai embora, ele esquece, fechou a porta, bola para frente e ele não se abala nem um pouco, tá? E vai fazer uma análise extremamente psicológica, principalmente da Luísa, tá? Então, o psicológico da Luísa é totalmente destrinchado através da obra do S. de Queiroz. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado. Esse livro é muito legal, vale a pena ser lido, tá? E se preparem que nas próximas aulas a gente começa realismo brasileiro. Aí a gente vai ficar um bom tempo em realismo, porque tem muita história legal para contar. Tá bom? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. E um beijo e até a próxima!